Não se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, en el hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. Tu espíritu descienda, que cuidamos tu presencia, que el fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará, 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 no se apagará. Nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Sopla con el viento, tu avivamiento, ungido de este lugar. Sopla con el viento, tu avivamiento, ungido de este lugar. Tu espíritu desça, queremos tua presença. O fogo do espírito não se apagará. Tu espírito desça. Glória a Deus, paz do Senhor, juventude geração eleita, paz do Senhor, você, nosso irmão, nossa irmã, você que já nos acompanha o canal do Ministério Restauração da Parte da Juventude. Está chegando até você mais uma edição do programa Juventude em Ação. Este programa que é apresentado pelo Ministério Assembleia de Deus, Ministério Restauração, e tem como nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Pastor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. Nosso líder da juventude da sede internacional, nosso presbítero Bruno Beltrame. Supervisor da juventude, nosso pastor Adriano Licidônio. Hoje nós traremos um assunto muito importante, mas antes de falarmos sobre este assunto, quero cumprimentar o nosso irmão Diego Jacques. Paz do Senhor, irmão Diego. Paz do Senhor, irmão Estevão, paz do Senhor a todos. Deus Glória a abençoe nessa Deus. noite. Glória a Deus. Também quero cumprimentar o nosso irmão Christian aqui, pegue de surpresa para estar conosco nesta programação. Paz do Senhor, irmão Estevão, paz do Glória Senhor, a Diego, Deus. paz do Senhor, todos os videologados. Glória a Deus. E por misericórdia de Deus estamos aqui depois de sairmos de um culto abençoado, onde Deus, aleluia, renovou nossas forças, falou conosco. Eu creio que você que já saiu daqui da igreja, já está em casa, você talvez está no caminho. E hoje nós iremos falar sobre um assunto, aleluia, muito importante, assim como, aleluia, lá
nas igrejas primitivas, ali onde começaram os novos discípulos, aleluia, mostrar a base do evangelho, o fundamento do evangelho. Este assunto trará um tema muito importante. Nós falaremos sobre as consequências das divisões dentro da igreja. Quando, aleluia, irmãos e irmãs das igrejas, da igreja ali, quando o apóstolo Paulo exorta ali, eles estavam passando por essa dificuldade de, vamos dar no português, seria como fazer uma panela, né? Fazia umas panelinha, isso, uma panelinha. Um era de Apolo, outros ia mais para o lado de Cefas, e aí ficava aquela divisão, o povo estava esquecendo de Cristo, e agora estava querendo seguir praticamente os homens, talvez porque um cedia numa parte, outro poderia ceder no outro, e é assim hoje em dia. E nós estamos vivendo isso, não só nós vemos, como nós sabemos. Alguns de nós já passou por outros lugares antes de chegar até o Ministério Restauração, já viu alguma coisa, e a palavra de Deus tem que se cumprir. Se estava acontecendo lá, né, irmão Cristo? Imagina agora. É isso mesmo. Glória a Deus. Se a pessoa não vigiar, né, no decorrer do tempo, a igreja, se ela não tiver o foco totalmente em Jesus, aí desmorona todo um corpo, né? Glória Porque a Deus. a igreja é um corpo, senão um corpo, irmão Diego, irmão Estevão, sem um membro, por mais inferior que um membro esteja, eu acredito que não seja um membro inferior, mas quem já perdeu uma unha sabe como é dolorido. É pequeno, mas dói, né? E isso, parece um membro tão pequeno, tão inútil, assim, aparentemente, né? Mas é algo tão profundo, é algo tão dolorido, então a igreja tem que estar unida, assim como o corpo, Glória assim a Deus. como o cérebro precisa de todo o sistema ali, todos os sistemas trabalham em função de ajudar o corpo. Um ao outro. E como base a este tema que nós iremos abordar, nós vamos ler, aleluia, na palavra de Deus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos para que todos os nossos irmãos que estão conosco, aqueles que vão entrar ainda, irmão Cristian, irmão Diego, que certamente essa mensagem vai alcançar gente, não sei se daqui uma semana vai ter mais gente vendo essa mensagem, e certamente Deus dará esclarecimento. Vamos ler então. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crescestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que plantou é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, e segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Aleluia! Não sei se o irmão Diego quer ler para nós lermos todo o capítulo, para que todos venhamos entender, do 10 e diante, irmão Diego. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Meu Deus. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Glória a Deus. Nós vemos duas partes, né? A parte onde Paulo ali fala à igreja o que estava acontecendo no meio deles ali. Que por mais que agora ele mandasse, ele falando ali com o povo, ele falou, olha, vocês são carnais ainda, imagina. Um tempo talvez que já era para eles estar entendendo, aleluia, para que eles foram chamados, por que a mensagem de Cristo foi pregada a eles ali, e agora eles estavam passando por aquele período ali, porque aí no versículo 2, olha, leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E isso, meus irmãos, isso, irmão Diego, e isso acontece não só com nós, jovens, porque às vezes, que nem eu comentei agora há pouco ali com os irmãos, às vezes cada um de nós passou, até com os irmãos aqui eu comentei, às vezes cada um de nós aqui passou por uma igreja, uma outra denominação, talvez aprendeu alguma coisa, aprendeu algo que talvez parecia ser verdade, mas no fundo não era. Mas aí aprove Deus nos trazer para nos mostrar a mensagem verdadeira, a mensagem de Jesus, nos orientar. E aqui agora o Paulo estava, aleluia, orientando eles a eles crescerem espiritualmente, a entender qual era o objetivo, aleluia, de estar caminhando com Cristo, qual que era o fundamento de Jesus Cristo, qual que era a base do Evangelho, um Evangelho onde nós temos que negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, um Evangelho a qual muitas vezes nós vamos ter que sofrer, para alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e muitas vezes nós vamos ser provados dentro do próprio lugar que a gente está. Porque aí vai ter aquele que já é espiritual, mas vai ter aquele que é carnal ainda. Interessante, irmão Estevão, que a palavra de Deus aqui fala sobre os ciúmes, né? Há dissensões que haviam entre eles. Não chega a especificar bem como era a parte dos ciúmes ali, mas os ciúmes é uma obra da carne. E é claro que existe todo um contexto aí para se dizer sobre o ciúme. A Bíblia fala sobre o ciúme como espírito. Então é um assunto bastante complexo, mas aqui a Bíblia está falando sobre ciúmes. E é uma obra da carne ali. E eu não sei se eles olhavam e sentiam inveja de quem estava no lado de Apolo, se Apolo era mais inteligente, os que estavam do lado de Apolo eram mais inteligentes, os que estavam do lado de Jesus, ou até o apóstolo Paulo. Só sei que a Bíblia nos orienta ali, nos mostra que eles tinham ciúmes, havia ciúmes entre eles, e isso é uma das armas, digamos assim, da carne para destruir um corpo, a igreja. Se há ciúmes dentro da igreja, irmãos, destrói, tanto é em relacionamento, né, interpessoais, relacionamento entre conjugais. A maioria dos relacionamentos que se desfazem é pelo ciúme. Então, nós vemos aqui que o ciúmes é um dos maiores aqui perigos também, né? São vários aqui, mas um dos maiores perigos aqui é o ciúmes. Às vezes a pessoa olha e vê alguém que entrou na igreja recentemente, tá lá, vai lá um músico, começa a tocar e os outros já ficam olhando assim, irmão, mas o irmão ali tá vindo. Outro chegou, já quer já quer se aparecer. Isso é um sentimento de ciúme, né, que tá no coração da pessoa. E isso vai prejudicar ele e todo o corpo. Se isso prejudicasse somente ele, talvez ainda se resolveria, mas quando a pessoa tem esse certo ciúmes de alguém que está entrando na igreja, às vezes é um irmão assim, que recentemente se converteu, daqui a pouco Deus levanta ele como auxiliar, como diácono, como presbítero e daqui a pouco como pastor. E as pessoas ficam assim paralisadas, às vezes com ciúmes, porque aconteceu isso com o irmão.
Então, isso pode destruir o corpo, pode destruir a igreja, pode, como o Paulo está dizendo aqui, eu tô falando para vocês como carnais. Isso é uma obra da carne. Agora tu imagina, né, irmão Christian? Agora tu imagina ele, porque o que acontece? Esses grupinhos não eram pequenos. Tanto que essa carta, essa informação chegou a eles. Se nós formos continuar olhando 1 Coríntios, mais adiante, passando 4 ali, nós vamos vermos outras deficiências, dificuldades que aquela igreja tinha. Bom. E era uma igreja que mostra que tinha os dons, né? Todos os dons ali, mas como nós somos cristãos, cada dia nós estamos aprendendo alguma coisa. Só que hoje a palavra de Deus está nos ensinando isso que o irmão falou. Aqui começou com ciúmes. Agora imagina um líder, né? Um líder ali, talvez Apolo talvez não estava sabendo do que estava acontecendo ali à volta, talvez Cefas também não, mas o povo estava entre si, disputando um com o outro. E o perigo que é quando a liderança, quando, por exemplo, um jovem se entra dentro de um grupinho desse, imagina, quando o irmão entra dentro da igreja num grupinho desse, pra ou murmurar, aqui por exemplo é o ciúme, aí tu começa a murmurar do teu irmão, tá dentro da igreja, aí tu tá cochichando, olhando pra ele, imagina que desconforto, e a igreja tava passando por isso. Imagina assim que é como se fosse um jogo de futebol, né, que daí um lado ficou olhando pro outro assim, e dizendo, eles não podem ganhar, né, e aquele lado sempre quando tá ganhando, o time do outro lado ele fica triste, né? Ou fica bravo, fica indignado. Então eu imagino que é mais ou menos isso que estava acontecendo ali, né? Então quando alguém do grupo lá do Apolo estava se destacando, alguma coisa, né? O pessoal do grupo do Paulo ali ficava, não, mas não pode ser, né? Aí eles começavam a falar coisas do tipo assim, não, mas Paulo é o fundador aqui da igreja de Corinto. Aí o outro, não, mas Paulo já passou, agora o pastor é o Apolo. Aí ficava aquela coisa, né? Aí tinha os do grupo do Cefas, que é o Pedro, né? Aí ia dizer, não, mas nós somos do judaísmo, nós somos mais antigos, nós somos mais tradicionais. Pedro andou com Jesus, né? Pedro andou com Jesus, Paulo nem sabe o que está falando. Então é mais ou menos isso, né? Cada um pegava um ponto bom, assim, e se prendia naquilo e ia uns contra os outros ali, né? A Bíblia mostra que Apolo ele era versado na Bíblia, né, nas escrituras do Antigo Testamento. Então ele era uma pessoa erudita que sabia falar, sabia muito da palavra, né? Então quem sabe eles, não, o Apolo é do conhecimento, aquela coisa toda. Não, mas o Paulo tem poder, ele faz milagres. Então a gente vê que é isso que estava acontecendo ali, né? Cada um se pegando num aspecto e conflitando uns com os outros pelos outros aspectos. Não, o meu é mais importante. Não, o teu é ruim. Não, a gente que tá certo. Então ficava essa briga ali naquele meio, né? E isso se repete, infelizmente. Isso. E a gente tá falando de outros ministérios, mas muitas vezes pode acontecer no nosso meio também. Né? O que acontece? Por que eu falei? Geralmente, porque eu falei então, ministério, porque às vezes alguns tiveram um outro ensinamento e às vezes estão passando por esse processo e às vezes estão vindo com hábitos. Mas também há aqueles que realmente estão na carne, né? Também tem. Ou estão num processo também, né? Não vamos... Ou também estão no processo. Mudança, é isso né? daí. A gente tá conversando aqui é a realidade, né, meu irmão? E a gente sabe que a gente realmente, nós estamos num processo. Deus tem dia de misericórdia em nós. Misericórdia. Tem dia de misericórdia, mas dia a dia, áreas da nossa vida que talvez nós não vencemos ainda, mas algumas nós já vencemos. Aqui o povo estava passando por isso. E ciúmes, como o nosso irmão Cristo falou, é uma das obras da carne. Se formos olhar, nós vamos ver coisas assim, muito mais sérias, mas também numa mesma intensidade que prejudicava a igreja de Cristo. Imagina, e por este partidarismo aí as coisas aconteciam na igreja e entre eles as coisas não se resolviam. Agora, se vamos olhar capítulos mais adiante, o próprio apóstolo Paulo soube de um acontecimento ali. Imagina, de um filho ter um relacionamento agora com a mulher de seu pai. Quantas coisas estavam acontecendo dentro dessa igreja. Aqui começa a contar esse exemplo aqui. Esse partidarismo ele causou uma certa... como é que se posso falar? Eles ficaram insensíveis, né? E aí, esse partidarismo talvez tenha começado por ali, né? E aí tenha feito eles ficarem insensíveis. E aí entra outras coisas, né?
Então, às vezes a gente acha que está defendendo alguém, ou algum ponto, algum lado, né? E essa defesa entra nessa área da carne, né? E ela acaba trazendo consigo outras consequências, outros pecados, outros erros, né? É uma brecha que tem para acontecer coisas piores ainda, né? Então, é bem perigoso mesmo a gente tomar partido, tomar um lado e dizer, não, nós estamos certos, os outros estão errados, né? Porque no futuro, hoje tá só aquela briga ali, hoje tá aquela opinião que eu defendo, né? Aquele lado. Era isso que estava acontecendo. Mas no futuro, é mais coisa que vai vir. É enfraquecimento da pessoa, né? Do grupo. E aí, com esse enfraquecimento, vem outros erros, outros pecados. A gente vai, como o irmão falou, a 1 Coríntios é cheia disso, né? Ele tá corrigindo eles, corrige sobre idolatria, sobre prostituição. Então, são coisas bem pesadas, né? Então, a gente vê que não é uma coisa pequena essa coisa da divisão, né? Ela é muito grande, ela vai trazer consequências muito piores depois, pra se continuar dessa forma, né? E analisando, irmão Diego, irmão Estevão, que Paulo disse aqui que ele falava para a igreja de Corinto que não de uma forma assim sólida, ele dava leite. Imagina uma criança tem alguns meses de idade, ela precisa de leite. Se der uma carne, uma comida mais assim mais pesada, a criança vai ser prejudicada. E interessante que quantas coisas a igreja de Corinto deveria ouvir como sólidas e aí não ouviu, simplesmente. Podia, né? Simplesmente porque não entrou na carne, né? Simplesmente entrou nessa dissensão, em ciúmes e é isso que acontece hoje, irmão Diego, irmão Estevão. Os irmãos que estão nos acompanhando aí. Às vezes a pessoa perde muitas coisas de Deus, tem que começar lá do zero de novo para conquistar, para receber novamente um alimento da parte de Deus sólido. Porque ficou perdido na carne. Isso, porque perdeu o tempo ali. Perdeu todo um tempo, já era para estar no outro nível. Quem sabe coisas maravilhosas Paulo iria escrever sobre isso. Mas também a palavra de Deus é extraordinária. Isso aqui é um exemplo para nós, né? Isso aqui serve como um grande exemplo para nós não seguirmos o mesmo passo que a igreja de Corinto estava seguindo. Porque se a gente for por estes passos, a gente vai perder muito tempo, vai perder muitas coisas da parte de Deus. Quantas coisas gloriosas Deus não tem para você que está nos assistindo, que vai nos assistir. Quantas coisas gloriosas Deus não tem para nós, irmão Diego, que nós simplesmente por uma atitude carnal jogamos tudo fora. Às vezes a gente está no nível, não é que tenha níveis espirituais, mas às vezes a gente está num patamar diferenciado na presença de Deus e acaba que perdendo tudo isso simplesmente pelo fato de tomar uma atitude errada e carnal, um pensamento humano, entrar ali numa dissensão. Mas por que? Por que entrar numa dissensão? Por que disputar com alguém? Por que ter ciúmes de alguém, sendo que o objetivo maior da igreja é ser salva? Então isso faz com que a igreja, os cristãos, perderam aqui muito tempo. E Paulo chega a dizer, vocês são carnais, eu falo para vocês como carnais. Eu estou escrevendo aqui essas palavras. Aquilo que nós estamos lendo aqui nesse momento é como se ele estivesse falando para uma pessoa, um cristão carnal, não para um espiritual. Quem sabe coisas novas nós não leríamos a partir de hoje, agora, né, na Bíblia Sagrada, mas infelizmente a igreja de Corinto estava passando por esse declínio espiritual que foi pelo fato de existirem atitudes carnais no meio da igreja, no meio do corpo. E pelo fato de terem essa atitude carnal, levou eles a um declínio. Levou eles para uma comida mais sólida, um leite sólido, e não, quer dizer, um leite leve, não uma comida sólida, mais forte, que eles poderiam ter recebido da parte de Deus, que o próprio Jesus estava revelando para Paulo. Então, isso é muito importante a gente frisar, de não querer entrar, irmãos. Por que perder tempo? Por que, irmão Diego, entrar num conflito assim, numa dissensão? Isso que o irmão Cristo está falando, é a realidade, irmão Cristo. Porque imagina, tu tá na igreja, sabe que Cristo é o cabeça. Todos nós ali, a Paulo está falando, olha, porque de Deus somos cooperadores.
Agora a gente vai ficar olhando, não, vou ficar mais do lado do irmão aqui, vou ficar mais do lado do irmão Christian, porque o irmão Christian, olha, ele já vem de outro lugar, tá passando por um processo, tem teologia, tem isso. Ah, não, vou ficar mais com o irmão aqui, porque o irmão tá vindo de outro lugar. Então foi Deus que trouxe ele, e aí vai ficar e a obra de Deus. E aí, enquanto isso, a gente vai dando lugar para coisas piores, como o nosso irmão falou, vem acontecer também na nossa vida, porque nós estamos sendo os causadores dessa dificuldade dentro da igreja de Cristo. Imagina a divisão dentro da igreja. Eu me lembro que divisão, essas coisas de divisão mesmo, eu vivia fora, lá no mundo a gente via bastante dessas coisas, bem, bastante. Mas agora nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando, nós somos cooperadores. Aqui, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É dele a obra. Cada um tá aqui, ninguém aqui tá por mérito. Gente, você não tá, talvez, na função que Deus te empenhou, porque você é melhor, porque nós somos melhor. Não. E às vezes nós acabamos olhando para nós e achando isso. Talvez não falamos para a pessoa, mas dentro de nós estamos fazendo esse julgamento. Mas eu tô aqui, mas o irmão tem menos conhecimento que eu. Como o nosso irmão falou. Aí a gente vai ficar julgando, talvez nem expressamos. Mas isso aqui no mundo espiritual vai ter um efeito. Por mais que nós não fazemos essa divisão assim, notória, né? De boca, de ficar nessa disputa, de grupinho, de motinho. Aí um quer puxar pro, vamos dar um exemplo, um quer puxar para um evangelismo, o outro quer puxar para não, mas o irmão já vi que ele gosta de fazer, por exemplo, vamos fazer uma gincana, vamos ficar do lado porque o irmão, a gente arruma um grupinho dele ali para ficar fazendo essas coisas, não. Aí depois fica, aí tu se acha espiritual, mas o outro irmão tá cuidando da parte só carnal dele. Imagina isso. Aí vai ter os outros irmãos que vai ficar julgando os dois, enquanto todo mundo poderia estar recebendo o que Deus tinha para a igreja realmente. Mostrando que Cristo ali que era o centro. Nem o carnal, nem o mais espiritual. Tinha que haver uma unidade ali. Imagina, começar junto, fazer jejum, junto começar a orar, junto ir pro vale. Entendeu? E aí, é isso também que... natural que tem as diferenças, né? Os níveis. E não é todo mundo igual também. Todo mundo é forte espiritualmente. Né? Por isso mesmo, tinha que haver uma unidade. O que estava acontecendo. E o ciúme, ele causa uma divisão. Que nem o nosso irmão, foi o irmão que falou sobre o casamento. Foram olhar os casamentos, a maioria termina o ciúme. Uma das obras da carne, terríveis. E eu acho interessante que a humildade de Paulo. Paulo diz assim, nenhum de nós aqui tem vantagem. Apolo pode ser um homem erudito, um homem cheio de conhecimento. Paulo também era um homem, imagina. Conhecia ele, a Bíblia diz que ele era irrepreensível, segundo o zelo da lei. Irrepreensível, não tinha nada que olhasse assim pra ele e dissesse, tu tá errado. Ele cumpria a lei exatamente como era. Então, e ele chega a dizer assim, Paulo, Apolo, nenhum desses aí tem vantagem, nenhum de nós. Mas Deus que dá o crescimento. Aqui que está o fundamento principal. Paulo falou com eles ali e mostrou o fundamento principal. Que quem dá o crescimento, imagina se tiver o conhecimento, se tiver eloquência, se tiver sabedoria humana, mas se não tiver Deus no meio, não adianta. Não adianta ter um conhecimento, não adianta ter eloquência, mas não ter a ação de Deus no meio. Aí vai ser uma coisa morta, vai ser uma coisa fria, uma coisa que não tem sentido, não tem vida. Então, imagina. E aqui, se formos olhar, né, ele vai começar a falar sobre ali, sobre os galardões. Se formos olhar do 10 e diante, tudo que também aqueles líderes também estavam fazendo, ou que eles faziam, tudo também ia ser, no dia do julgamento, lá no tribunal, tudo ia ser provado, todas aquelas obras. Imagina aí agora, um líder, um responsável, alguém incumbido daquilo ali. Mas os irmãos, imagina chegar lá no dia do tribunal. E agora aquelas obras. Parecia. Aí porque tu tá querendo parecer mais que o teu irmão, quando chegar no dia das obras ser provado pelo fogo. Eles vão se perder. Né? E aí? E eu acho interessante, que me chama a atenção aqui, é que Paulo ele chega assim e diz assim, vocês são edifícios de Deus. Isso aqui é tremendo. Porque imagina só nós, eles também, no caso aqui a igreja de Corinto, vocês são um edifício de Deus.
Imagina ser um edifício de Deus. Então, nós, a igreja, está sendo edificada em Cristo, em Deus. A igreja é edificada em Deus desde o início. Desde o início, onde começou a igreja, sempre Jesus está em primeiro lugar. Sempre a gente está sendo edifícios de Deus, para que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença, para que as pessoas olhem para nós e vejam que existe Deus em nossas vidas. Porque Paulo está dizendo aqui que nós somos edifícios de Deus. Nós somos edificados não em um pastor, não em um determinado irmão. Nós somos edificados em Deus. Nós somos edifícios. E aqui nós podemos ver que nós, por misericórdia de Deus, não somos qualquer coisa que é desprezível. Nós somos edifícios de Deus, imagina. Isso é tremendo. E ele, continuando naquela questão da humildade, né? Ele é humilde. Nós somos cooperadores de Deus, né? Ele não vem falando, eu sou o grande Apolo que fundou essa igreja aqui. Ele é o grande... Não, é o grande Paulo que fundou essa igreja. Eu não sou... Ou então, ele é o grande Apolo, que é um baita erudito e tal, na Bíblia. Não, ele diz, vocês estão errados, né? O remédio para o problema de vocês é a humildade. Porque nós somos apenas cooperadores de Deus, né? E vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, ele estava se colocando ali numa condição de cooperador de Deus, né? Ele não estava... ele podia muito bem dizer, não, eu sou o fundador daqui. Qual é o problema de vocês? Né? Ou Apolo chegar e, não, eu sou o novo pastor. O Paulo já era. Paulo é passado. Mas ambos, né, não se colocaram... Paulo não se colocou contra Apolo. Acredito que Apolo também não deve ter se colocado contra Paulo, né? Imagina o desconforto da igreja. Pá, meu Deus, que luta, né? Que luta. Tomando partido, né? E aí ele não se colocou acima do Apolo. Também. Provavelmente Apolo não se colocou acima dele. E ele ainda assim, né, colocou apenas na condição de cooperador, para mostrar para eles, não tem sentido nenhum vocês estarem defendendo a mim ou a ele. Vocês são um edifício de Deus. Deus que é o centro, né, dessa obra aqui em Corinto, né. E a situação estava crítica, porque ali nós foram olhar no início, ali a palavra de Deus mostra que a família de Clói, né, comunicou ele daquilo que estava acontecendo. Imagina os irmãos, apavorados, mas o que está acontecendo aqui na igreja? Meu Deus. E às vezes talvez estavam vendo irmãos que talvez estavam numa revelação, na primeira visão, na primeira revelação ali, e daqui a pouco já estava entrando nesse conflito. E isso é muito fácil se nós não estivermos vigiando, e se nós não estivermos observando a palavra de nós começar a confundir as coisas. É de nós, né, da carne do ser humano. Então, se não aí daqui a pouco, vamos dar um exemplo, é a mesma coisa também, por exemplo, estamos hoje no ministério que quer nos levar para o céu, mas se nós não cuidarmos muito, daqui a pouco nós vamos começar a ver dentro desse ministério algum defeito e vamos começar a olhar para o ministério do lado, também. Porque o pastor lá ensina isso, que não pode isso, não pode aquilo, ou pode isso, ou pode aquilo. Como aqui poderia estar acontecendo a mesma coisa. Vamos olhar, olha, Apolo pode nos favorecer nisso, Cefas nisso. E aí fica aquela coisa. E aí daqui a pouco começa a dividir toda a igreja. E a partir do momento que começa a dividir, a questão é só queda, né? Isso mesmo. Só queda. Se não tiver união. E outra, o antídoto aqui que Paulo está usando é exatamente a humildade. A humildade que ela vai estar acima das obras da carne. É que nem o irmão Diego falou, ele poderia se exaltar, o Apolo mesmo, eu não vejo aqui citações do apóstolo, do Apolo ou de Cefas, que no caso era Pedro, né? Eu não vejo aqui no diálogo, só vejo Paulo escrevendo, né? E ele relatando a humildade que eles estavam, né? Era um conjunto, ele está falando de corpo, e a liderança em si era um conjunto. Jesus, Pedro, Paulo, Apolo, todos eles aqui. E o interessante é que ele fala sobre a construção, que a construção que foi edificada foi pela graça de Deus. Então, aquilo que ele estava passando para a igreja de Corinto, para as outras demais igrejas, era pela graça de Deus, tinha dado para ele. É como se ele se dissesse que ele não merecia aquilo, mas por misericórdia de Deus, Deus deu a sua graça ali para lançar. Diz assim, para lançar o fundamento. E outra, ele fala aqui sobre a edificação, né? Que cada um
Veja como edifica. Porque nós podemos edificar, nós podemos lançar um alicerce de uma forma errada. Quantos pedreiros já não fizeram Bah. um alicerce errado, irmão Diego? E Quantos aí fica pedreiros? uma casa horrorosa, né? Toda Eu lembro que esse dia torta. eu fui lá pra fora, bah, foi notório. E não era nos fundos da casa o erro, meu irmão. Na frente, assim, pai, eu disse, meu Deus. Algumas coisas, elas vêm à tona aqui, a própria palavra de Deus vai mostrar que lá na frente vai vir à tona isso. Agora se nós observar o que este relato aqui do apóstolo Paulo ali com a igreja, se nós observarmos o que o meu irmão falou agora, no versículo 15 ao 16, ó, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Glória a Jesus. É muito forte. A responsabilidade que estava com eles ali, né? Agora tu imagina ver a igreja começar a ceder. O verdadeiro edifício aqui não está em homens. Nunca vai estar em homens. Às vezes pode se acontecer, isso é normal. Às vezes é normal acontecer, de que as pessoas começam a olhar somente para uma pessoa, determinada pessoa. E quando aquela pessoa chega a vacilar em algum ponto, ele se decepciona. A Bíblia está dizendo aqui que o melhor, o mais firme fundamento é em Jesus. Então, por que não se influenciar através de Jesus, irmão Diego? É claro, né, que eu não estou pregando aqui dizendo que existe outra... A gente não pode se influenciar com uma pessoa que tem um conhecimento em empreendedorismo, por exemplo, ou que tem um conhecimento a mais. A gente está falando aqui... Não colocar o fundamento naquela Isso, não colocar o fundamento naquela pessoa, alicerce, tem que ser em Jesus. Se não for em Jesus, a gente vai encontrar erro. Nós, seres humanos, somos especialistas para encontrar erro. Bah, meu Deus. Nós, seres humanos, olhamos cada ponto, e tanto é que a Bíblia diz que a mesma forma que nós julgarmos alguém, olharmos alguém, julgarmos, nós vamos ser julgados também. Com a mesma vara que nós medirmos, nós vamos ser medidos A também. sentença é certa, né? Isso. Aí. Então, cabe a nós sabermos em quem verdadeiramente edificar. E a palavra de Deus está dando aqui a chave de tudo. Se não for lançado o fundamento em Jesus, não adianta, irmãos. Espelhar no conhecimento que Jesus tinha. Jesus com 12 anos de idade, já estava lá no templo ensinando doutores. Imagina. Quem mais inteligente do que Jesus? Para você se espelhar em alguém, se influenciar. Quem mais homem que lia a Bíblia do que Jesus? Jesus lia, tanto é que cada momento que se passava da vida de Jesus, Tremendo Jesus citava os esse versículos bíblicos que estavam escritos sobre ele, atrás, que os profetas profetizavam. Então, mais alguém influenciador de que Jesus? Melhor se influenciar em Jesus do que se influenciar em um homem. Por isso que Paulo está dizendo aqui, inclusive em outras passagens bíblicas, que aqui também nós vamos ver à frente, que ele não pregava com palavra de sabedoria. Para as pessoas não olharem e firmassem isso na inteligência dele. Não, ele pregava com graça. Ele diz aqui que a edificação que ele estava fazendo era pela graça de Deus e era em Cristo Jesus. E ele conhecia a palavra, né? Poxa. As cartas que ele escreveu são difíceis, né? Alguns pontos que lá... Mas a manifestação do poder de Deus era com ele. E ele preferia dar lugar para isso, né? Para a ação de Deus. Não ficar só letra, só na letra. Na manifestação do poder de Deus. Mas, irmãos, nós iremos continuar, mas neste intervalo nós iremos ouvir um louvor. Então peço que você compartilhe esse like, eu esqueci também de pedir. Deixe seu like, compartilhe este link. Aleluia. Para que neste momento, talvez esta noite, Deus queira alcançar alguém pela sua vida. Nós estamos aqui, aleluia, para levar a palavra de Deus, para juntos conhecermos mais da vontade de Deus para nossas vidas. E Deus hoje está nos ensinando a fugir desta divisão, que é o ciúmes. Hoje Deus está nos mostrando exemplos que já aconteceram com a igreja tempos atrás, e que hoje certamente isso continua, o diabo continua tentando usar isto, e às vezes nós estamos desapercebidos, achando que é normal, ou às vezes até sabemos, irmão Cristo, que não é certo, mas a gente continua por alguma coisa, para tirar alguma vantagem, ou para ver alguma coisa acontecer, mas aí nós vamos estar indo contra a igreja de Cristo. Nós estamos indo contra Cristo. Amém? Vamos ouvir um louvor e já voltamos.
Glória a Deus. Cumprimentamos aos vídeos lugados com a paz, oração e união. Vamos louvar com um hino bem conhecido. Aleluia. Me escutas quando eu clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando eu clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, eu confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti. Nada é impossível, nada é impossível para ti. Meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus, voltamos então e nós vamos agora cumprimentar os nossos irmãos, né, irmão Iago? Nós estamos agora, nosso irmão Iago, paz do Senhor, irmão Iago. Paz do Senhor, irmão Estevão. Glória a Deus. Paz do Senhor, amada juventude, irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Glória a Deus. Estaremos neste momento, então, saudando cada irmão que se encontra conosco nesta programação. Está conosco a Thalita Isabel. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Thalita. Também está conosco o irmão Danilo Lopes. Que trio abençoado. Deus abençoe, irmão Danilo. A Ana Carolina Prés Carvalho. Deus abençoe, de Cachoeirinha. Também o Paulo Có. Deus abençoe, irmão Paulo. Kathleen Daniele Carvalho. Também nos saúda. Deus abençoe. A irmã Prisca Benacou. Também nos saúda. Lília Maria Soares Alves. Deus abençoe, irmã Lília. Ela também pede oração. No final estaremos orando também. A irmã Michele, nossa colaboradora do Ombro Amigo Restaurando Glória Vidas. a Deus. Deus abençoe. José Carlos Rodrigues, Deus abençoe. Também pede oração, estaremos orando. Jesus. Lana Santos, Santa Catarina, Deus abençoe. Paola Ranque, Deus abençoe. Também a Laura Garim, de Santiago. A irmã Laura, ela é filha do nosso pastor Roberto Garim. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Roberto, Deus abençoe a sua família. Também a Érica Melo, Deus abençoe. A Raquel Max, Deus abençoe. A Rode Benacou, também, Deus abençoe. Ana Maria de Farias da Silva. Marcos Leonardo, nosso jovem da juventude, Deus abençoe. Glória a Deus. Tiago Muniz, Géser Nicolas dos Santos Silva, também jovem da juventude, Deus abençoe. Deus. Maria Elisete Teixeira de Oliveira, minha mãe, Deus Glória abençoe. A Deus. Cauã Ezequias, também o jovem que congrega em Esteio, Deus abençoe. A Keila Nerves Nunes, também nos saúda, Deus abençoe.
Aqui estão, então, nós temos irmãos Glória a Deus, bastante irmãos Estão pelo horário, né? Mas Deus nos é bom. acompanhando. É coisa boa falar das coisas de Deus, né, irmão Diego? Porque o que verdade. acontece? Cada programa, por exemplo, nós saímos de um culto agora. Nós aprendemos algo da parte de Deus. Algumas coisas hoje Deus trabalhou nas nossas vidas, nos Verdade. ensinou e mostrou o que queria para nossas vidas. Mais um programa, todos os dias nós temos esse programa Juventude em Ação. E é todo dia Deus nos mostrando o caminho, querendo nos tirar do erro, querendo nos tirar de tantas coisas que às vezes sem querer ou por influências a gente acaba entrando. Ou talvez não tinha um conhecimento, mas Deus vem limpando o caminho, tirando as coisas que estão nos atrapalhando, nos mostrando qual o principal propósito para as nossas vidas. Verdade. Eu quero dar a oportunidade para o irmão Diego agora trazer as últimas... Bom, a gente vai continuar Isso, falando brevemente. mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho para finalizarmos e logo nós teremos mais um momento de palavra pela parte do irmão Iago. Não, mais um Jesus. hino também, né, para as irmãs. Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir mais um hino. Glória a Tá. Deus. Aí, a gente tava falando sobre divisão, né, Isso mesmo. irmão Estevão? E aquele povo ali, cada um deles estava pegando um partido. Aí alguém gostava mais de conhecimento, era o Apolo. Alguém gostava mais de poder, era o Paulo. Alguém gostava de judaísmo, né? Era o Pedro, Cefas, né? E aqueles mais espirituais diziam, não, é Jesus, né? Então, uns brigando com os outros. Aí Paulo, né? Ele traz o remédio para isso, que é a humildade, como a gente estava falando antes. Glória a Deus. E aqui, no versículo 11, ele diz, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Né? Então, ele está tentando dizer que não faz sentido nenhum ter essa divisão. Glória a Deus. Não faz sentido nenhum, né? Eu pegar e dizer, não, eu prefiro o fulano, eu prefiro o ciclano. Nós todos temos que preferir a Cristo, né? A gente não pode... É óbvio que a gente pode se espelhar nos homens de Deus, né? Glória a Deus. Tem que E a na gente verdade, pega alguns exemplos, né? Eu Vários costumo exemplos, falar, né? irmão Diego, por exemplo, eu costumo falar, creio que alguns irmãos já viram, eu costumo falar que eu observo geralmente também pastores anciãos, irmãs anciãs. A gente pegar um pouquinho, se a gente pegar um pouquinho dessas pessoas, e eu glorifico a Deus pela vida dos pastores anciãos, irmãos e anciãs. Porque o que acontece? Se eles estão até hoje caminhando com Jesus, aleluia, algo eles aprenderam. Agora, eles têm para passar, né? isso daí, e o que acontece? Só que eles não podem ser o nosso fundamento. Isso daí, porque são falhas, como nós estávamos falando, todos nós falhamos. E aí, por nós ficarmos olhando para o homem, quando o homem falhar, nós vamos falhar também. Vamos falhar também, né? Ou entrar em divisão, né? Eu amo tanto aquele pastor. Que se o pastor sai, a ovelha vai junto. E isso é muito triste, né? Quando vê, tudo se perde. É verdade. Então, não pode ser o fundamento. O fundamento único, exclusivo da igreja é Cristo Jesus, né? E aí ele vai dizendo, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então o fundamento, né, é Jesus Cristo, mas ainda assim o que eu construo em cima, né, pode ser que dê certo e pode ser que não, pode ser que dê errado. Porque além de ter o fundamento, de Cristo como fundamento, eu ainda tenho que construir alguma coisa da forma correta sobre ele, né? Então veja como eles realmente estavam perdidos, estavam muito perdidos. Por quê? Porque o fundamento deles não era Cristo. Porque alguém que coloca Jesus como fundamento, ainda assim pode construir um edifício errado. Imagina eles que nem Jesus estavam construindo nada, estavam construindo nas opiniões deles, né, sobre Apolo, sobre Cefas. Então alguém que põe o fundamento em Cristo, ainda assim pode errar. Imagina quem o fundamento, né, é o fulano, o ciclano, é o beltrano, né? Então, é uma coisa muito séria, né, irmão Estevão, essa questão de Jesus ser o fundamento. Eu ainda que coloque ele como fundamento, ainda Pois assim, é, o versículo 10, se for olhar, né, a segunda graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Imagina, ele, né, como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica.
É verdade. A seriedade que é, porque precisamos edificar em Cristo. E precisamos edificar corretamente, né? Também. Aí São construir- 2 pontos. Ele é o fundamento. E além de ser ele o fundamento, tem que ser ele, né, o principal fundamento. Além disso, eu tenho que ver como é que eu edifico. Eu tenho que construir em cima desse fundamento a minha vida, né? A minha vida, o meu ministério, a minha família, tudo que for, sobre esse fundamento. E aí, da forma correta. Se eu construir da forma correta, vai dar um fruto, né, que vai durar. O que é passar pelo fogo, né? É algo que vai passar pelo fogo e continuar depois. E o ouro faz isso, as pedras preciosas, a prata, mas a madeira, o feno e a palha são destruídos, né? Então eu posso até ter uma vida cristã, eu posso até, né, ter uma família crente, eu posso até pregar e cantar e fazer, né, muita coisa. Mas como é feno, é palha, né, é madeira, aquilo ali para Jesus, né, não vai ter valor nenhum, né? E aí ele diz, o tal será salvo, todavia como pelo fogo, né? Então veja aí que há um julgamento, o crente não passa, né, pelo julgamento do trono branco, que é aquele que é os ímpios. Mas ele passa, né, pelo tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras, né? E aqui está mostrando bem que muitos vão ser salvos, mas vão ficar sem o seu galardão. No caso, esse julgamento ali é para receber os galardões, né? Exatamente. Imagina. É diferente daquele, né, do ímpio, que o ímpio vai passar. E mesmo assim, pode se queimar. Pá, a gente quer chegar lá, né? Esse é o principal. Não, mas é bom a gente querer chegar lá com, né? Entendendo. Com mais seriedade. Com alguma coisa que realmente Jesus vai dizer, tu fez isso pra mim, que coisa boa, é uma pedra preciosa. Sim, né? Não, toma a coroa aqui da vida, a coroa da salvação, coroa, né? Toma aqui esse galardão. Não, tu vai ficar, né, sobre... tu vai ser rei e sacerdote lá no milênio. Né? Imagina alguém que passou pelo fogo e vai, tu vai ficar num canto ali, tá? Tu só observa. Então, é óbvio que a gente quer chegar lá, né? A gente quer entrar no céu e entrar meio queimadinho, tá bom. Só que eu acredito que vamos ficar muito mais felizes, né? Com certeza. Se a gente estar lá levando pedras preciosas, prata e ouro para Jesus, né? Então é isso, né? Não sei se o irmão vai querer falar mais um pouco. Eu quero só deixar mais um versículo. Está lá em 1 Pedro 2. A palavra de Deus vai ensinar sobre viver nesse crescimento para alcançar este objetivo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É o leite que a igreja de Corinto está precisando. Né? E é isso aqui que Jesus está querendo nos dar hoje. Nos levar a um crescimento, a entender que nós precisamos, porque isso Deus nos dirigiu nossa liderança. Falarmos sobre esse assunto é porque Deus está querendo nos ensinar. Agora também nós temos que ouvir o que Deus está querendo nos dizer, porque às vezes nós estamos achando que isso não está acontecendo, mas Deus sabe, se foi direcionado este tema, é para que você venhamos analisar algumas coisas. Nosso irmão Anthony Machaca, né, ele traz uma contribuição aqui, né? Paz do Senhor, Mateus 12, 25, também. Ele diz o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, né? Então, trazendo essa contribuição, que é o que a gente está falando, da divisão, né? Então... E que nem a gente falou, né, irmão? Se a gente for continuar o livro de Coríntios, a gente vai ver quantas coisas começou a acontecer. Meu Deus. É, bem pesado essa. Bem pesado, irmão. Lá eu tava olhando e disse, meu Deus. Mas que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Se Deus está nos ensinando é para que nós venhamos acertar o alvo, entender que Ele é a pedra, aleluia, angular. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, foi Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou. Então nós temos que estar com nossos olhos somente nele. Vai acontecer de ter tanta coisa talvez para nos tirar do foco, uma cara triste, uma cara feia. Alguém falando, tu tá puxando para isso. Não, a gente tem que olhar para Cristo. Foi Cristo que morreu por nós, né, meu irmão?
Foi Ele que deu a vida por nós. Mas agora nós temos poucos minutos, então nós vamos passar para a palavra de Deus. O irmão Iago está com a oportunidade. Amém, glória a Deus. Gostaria de cumprimentar cada irmão que está, cada jovem que está videologado conosco, Glória a Deus. com paz, oração e união. Glória a Deus. Gostaria de ler uma passagem que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 1 em diante. Nos diz: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo, para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não cairmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto, para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Então, nesta passagem aqui, é algo muito interessante que me chamou a atenção, que o apóstolo Paulo, então, ele traz algumas características em relação ao chamado apostólico, ao qual ele exercera. E para nós que pregamos o Evangelho, para nós que somos crente,
para nós que sentimos um chamado de Deus de anunciar as boas novas. O exemplo do apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos ao qual eu sigo. Primeiramente é o nosso Senhor Jesus, Glória a Deus. mas após Jesus é com certeza o apóstolo Paulo, um homem ao qual nós podemos ver que escreveu quase todo o Novo Testamento, um homem com uma sabedoria extraordinária, um homem ao qual foi chamado e escolhido por Deus para exercer, então, pregar o evangelho. Naquele tempo, um homem que já era capacitado. Eu pensava desta forma, que Deus ele só chamava pessoas que não eram capacitadas, mas o Espírito de Deus, conforme o tempo foi passando, foi me esclarecendo então que Deus ele não é limitado, ele não chama somente pessoas que são incapacitadas, Deus também chama pessoas capacitadas. Deus também chama doutores, engenheiros, Deus também chama pessoas com certo nível de instrução para a sua obra, e o apóstolo Paulo é então um destes exemplos que a Bíblia nos mostra, pois o apóstolo Paulo nos mostra a palavra de Deus. Era um homem que falava 5 idiomas, era um homem muito sábio, um homem com certeza escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele nos deixa registrado isso no livro de Gálatas, na carta de Gálatas. O apóstolo Paulo ele nos fala então que ele era, aleluia, chamado por Deus para exercer então aquilo que ele veio a exercer após ter um encontro com Jesus Cristo Nazareno. No livro de Atos capítulo 9 nos conta a história então em que ele era um perseguidor da igreja, então ele estava indo em direção, aleluia, ali para acabar com a igreja, mas então Jesus, vendo aquela inclinação de Saulo, então Jesus ele vê naquele momento em que quando ele se convertera verdadeiramente, então ele seria um instrumento de Deus sobre a face da terra. Você jovem que está me escutando, Deus ele manda eu te dizer, talvez você não tenha a instrução ao qual o apóstolo Paulo tinha, talvez você fala mal o português, mas Deus manda eu te dizer, para Deus não é impossível ele te exaltar e te usar e te levar pelos 4 cantos dessa terra a pregar o evangelho. Deus ele não é limitado, Deus ele quer levantar uma geração de jovens, irmãos e irmãs, verdadeiros adoradores, ao qual vistam a camiseta do evangelho, ao qual levantem a bandeira, aleluia, a bandeira da palavra de Deus, a bandeira do cristianismo, e pregue a palavra de Deus aonde for, aonde Deus nos mandar, pois eu sinto esta confirmação de Deus para a minha vida, confirmação esta que ao qual o apóstolo Paulo nos fala, no versículo de número 16, se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, sobre nós pesa esta obrigação, aleluia, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Talvez você que esteja nos escutando não tenha um chamado para pregar em cima de um púlpito, mas Deus ele me esclarece algo e manda eu vos falar. Deus, quando ele nos chama e nós nos convertemos e temos o conhecimento da palavra, não pode existir barreiras e impedimentos para nós falarmos do amor, ao qual está expresso na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, seja para quem for. É interessante que Deus ele tem me levado a lugares, becos e valados, vielas, favelas, bairros, a falar do seu amor, não somente para pessoas incapacitadas, para pessoas que estão aprisionadas por demônios,
Mas Deus, ele tem me levado a falar também do seu amor para todo mundo. Não existe uma barreira para nós falarmos do amor de Deus. Hoje eu estava vindo para a igreja e eu passei pelo mercado público e ali tinha aquelas pessoas que nós sabemos que servem outros deuses, vestida com roupas que nós sabemos em adoração a outros deuses. Então o Espírito de Deus, eu estava de bicicleta, o Espírito de Deus falou, aperta o freio. Quando eu fui me aproximando, então eu apertei o freio. Eu olhei dentro dos olhos daquele homem com mais 2 mulheres. E o Espírito de Deus me disse, diz para ele que eu amo eles. E eu falei olhando dentro nos olhos, com a autoridade que o Espírito Santo me ordenara. Jesus o Nazareno te ama. Eu estava passando no mercado público, ali pela rua... Não é Getúlio Vargas? Como é que é aquela rua ali? Do lado do mercado público que sai na... Como é que é o nome daquela rua do lado ali? Não é Getúlio, mas é aquela rua do lado do mercado público ali, que vai sair lá na Rio Branco, que sai ali no viaduto. Então, a hora que eu estava passando no mercado público, o Espírito de Deus me falou, vai agora lá na frente do mercado público. Então, prontamente, o meu destino era chegar na igreja. Mas nós vemos que Deus, ele muda as coisas. Aleluia. Então, ali eu fiz a volta pelo mercado público e fui na frente. E Deus me falou assim, se tiver alguém ali que serve outro Deus, tu vai falar a mesma coisa. Tinha uma senhora na porta do mercado público, ali da entrada, da 7 de setembro. Então, eu parei bem na frente dela na porta. Apontei o dedo para ela e disse, Jesus o Nazareno te ama. Ela falou ali, eu não entendi o que ela falou, mas eu falei o que Deus mandou eu dizer. Então nós vemos que Deus, ele não é limitado. Deus, ele quer nos usar para pregar a palavra, a sua palavra, a pessoas que servem a outros deuses, a qualquer nível de pessoa. Não tem uma regra. Não, Deus, ele quer nos usar. Glória a Deus. Deus, ele quer te usar, jovem. Deus, ele quer te usar, jovem. Aleluia. Mas é necessário ter a autoridade do Espírito de Deus. Pois se tu vai sem autoridade fazer isso que eu fiz, se um espírito maligno, naquele momento, toma posse dessa pessoa, se tu não tem autoridade no mundo espiritual, acontece contigo o que aconteceu com aqueles que foram expulsar um demônio e tomaram uma surra. Eu não estou falando isso, que desmotivar você, não. Mas eu venho vos afirmar que é necessário revestir-vos de autoridade do Espírito, para sendo desta forma, quando estiverem cheios do Espírito, poder fazer o que eu tenho feito. Eu não me acho melhor do que ninguém, não. Deus sabe disso. Deus testifica que eu não minto nisso que eu falo. Eu não me acho melhor do que ninguém. Mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. E eu não me limito a isso. Eu quero mais do que Deus tem para mim. Glória a Deus. Eu tenho pedido nas minhas orações para Deus, desde quando eu me converti, que eu quero ser um jovem espiritual. E para ser um jovem espiritual é algo que não é fácil. Aleluia. Nós oramos muitas vezes que Deus levante pessoas espirituais. E isso aí com certeza é algo que está no coração de Deus. Mas para formar alguém espiritual, não é da noite para o dia. Não é de qualquer jeito, não. Não é, eu vos afirmo. Glória a Deus. Eu gostaria só de ler mais uma passagem. Versículo 19 em diante. Porque, sendo livre de todos,
fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Não é todos, é alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Estevão, eu confesso que eu teria no mínimo mais 40 minutos aí para falar sobre isso, mas a gente sabe que o nosso tempo é limitado. Glória a Deus. Eu passo a direção para o E senhor. irmão Iago, o propósito de Paulo era fazer a vontade de Deus. Ele estava entendendo qual que era o chamado dele ali. E que nem no início desse programa, Deus estava nos mostrando coisas que nós precisávamos vencer. Agora a mensagem já nos trouxe para o propósito, mais um propósito de Deus para com as nossas vidas. O irmão contou a sua experiência. Quantos de nós estamos tendo, eu falo aqui com o irmão Diego, que a gente está fazendo uns trabalhos nos sábados, né, irmão Diego? E a gente tem visto já as 2 semanas retrasadas as coisas que Deus está fazendo. E a gente, às vezes, precisa quebrar esses, que o meu irmão falou, às vezes, eu confesso, eu já tive isso. Como que eu vou abordar uma pessoa de uma outra religião? Como tem que ser? Tu precisa estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Tu precisa. E o apóstolo Paulo, ele estava compreendendo isso, né, irmão Iago? Sim, plenamente. Ele tinha esta visão. Porque o versículo 24 que ele vai dizer, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Vamos mais. Assim corro também eu, não sem meta. Mostrando qual que era o propósito, qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Assim luto, luto não como desferindo os golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que além dele fazer aquilo, ele precisava buscar pela vida dele. Sim. Para que em alguma parte da área dele ele não cedesse tudo aquilo que ele estava fazendo para Deus, se perdesse, se tornar desqualificado. Irmão Estevão, nesse versículo 26 aqui é algo muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele diz que ele não desferia golpes no ar. E é algo interessante que naquele tempo, na Grécia, existia o pugilismo. O que era o pugilismo? Era o boxe, luta. Então o apóstolo Paulo, com certeza, ele está se referindo em que ele não estava naquele momento desferindo golpes no ar para uma coroa corruptível. Não. E algo também nos fala que na Grécia, naquele tempo, eles projetavam alguma coisa para que fosse feito sombra. Então eles projetavam uma coisa, vamos supor, eu boto meu braço aqui e aparece uma sombra lá. Eles projetavam algo assim.
E então eles desferiam golpes no ar. Então uma coisa sem objetivo, sem meta. Uma meta corruptível. Mas o apóstolo Paulo ele nos diz que ele esmurrava o seu corpo, reduzia a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Glória a Deus. E o 25, voltamos. Todo atleta em tudo se domina. É muito forte. Muito forte. É muito forte. Porque às vezes a gente acha que a gente tá sendo usado por Deus, tá uma benção. Não. Mas nós temos que dominar muitas áreas da nossa vida. Que é o mais difícil, né? Às vezes é muito fácil pregar ou fazer alguma coisa e difícil é dominar a natureza, né? Viver o que prega é difícil, Viver né? o que prega. Glória a Deus. Mas eu creio que Deus nos ensinou bastante. Pelo menos eu, glória a Deus, recebi. Glória a Deus. Também. Mas nós estamos chegando ao final deste programa, desta programação, deste programa. E nós queremos orar a Deus, pedir para que Deus nos livre deste espírito de divisão, espírito de ciúme, onde nós vimos ali em 1 Coríntios que abre porta para tantas coisas que desagrada a Deus. A igreja de Jesus, ela sofre algo que ela não precisaria sofrer e não tinha o propósito de sofrer. Mas às vezes por nós não observarmos os ensinamentos que Deus está nos dando, nos mostrando os caminhos, né, irmão Verdade. Diego? E agora no final, Deus nos mostra como ser verdadeiramente um servo útil, não só sendo útil para o reino de Deus, mas também, aleluia, sendo um atleta que tudo em si domina. Como um guerreiro que em tudo se domina, em todas as áreas. É todas as armaduras que nós precisamos. O apóstolo Paulo, ele chegou nesse nível, irmão Estevão, ao ponto dele se comparar com um atleta que tudo se domina. No reino de Deus, ele foi um apóstolo que... E um atleta, para que tudo ele se dominar, ele tem que ter preparo. Ele tem que saber no que ele precisa se dominar para ele poder ganhar uma corrida. Alimentação Tudo é regrado. é regrado. Glória a Deus. Disciplinado. Mas nós vamos orar agora em cima disso. Vou passar a oportunidade para o irmão Diego fazer esta oração, pedindo para que Deus afaste de nós todo e qualquer sentimento de divisão no nosso meio, no meio da juventude. Amém? Irmão Diego? E pedindo para que Deus nos faça os bons combatentes, bons soldados úteis e também cuidando da nossa própria alma. Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, nessa noite, Senhor Deus, através dos ensinamentos, Senhor, o Senhor nos trouxe, Pai, ó Deus, o remédio, Senhor, para a divisão, Senhor, que é a humildade, meu Deus, que é nós nos humilharmos, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia, porque faz parte da nossa carne, Senhor querido, causarmos divisões, partidarismos, preferirmos outros, pessoas, algumas pessoas além das outras, ó Pai. Faz parte da nossa natureza também defendermos as nossas próprias opiniões, Senhor querido, mas nós clamamos a Ti que quebre, Senhor Deus, essa barreira em nossa natureza, para que nós, Senhor, prefiramos a Cristo, Senhor querido, e não as nossas próprias opiniões, Senhor. Também rogamos, ó Deus, para que o Senhor, Pai, nos faça úteis no Teu reino, como o apóstolo Paulo, Senhor querido, que em tudo se dominava, Senhor, que se tornou um atleta, Senhor querido, pelo Teu reino, que se tornou, Senhor, um guerreiro pelo Teu reino. Nós rogamos a Ti, meu Deus, que nós possamos aprender, Pai querido, como nós devemos ser, Pai, que nós possamos ser úteis no Teu reino, para salvar vidas, ó Pai, para edificar a Tua igreja, Senhor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, nos despedimos agora. Muito obrigado, irmão Diego, obrigado, irmã Iago, obrigado a nossa irmã Valquíria. Deus abençoe você que esteve conosco. Mais uma vez, deixa o seu likezinho aí para que o canal, aleluia, possa atingir mais vidas, amém? Deus abençoe a todos, é paz, oração e união.